Olá, amigos. Nós reservamos nosso encontro de hoje para falarmos sobre as nossas companhias espirituais. Allan Kardec, através das orientações dos espíritos superiores, tanto em O Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa uma aula didática tão importante sobre os espíritos que acompanham a nossa existência. Depois de desvendado pela questão 459, que os espíritos influem muito mais do que nós imaginamos em nossos pensamentos, em nossas ações, o Espiritismo vem nos mostrar, através dessas orientações, dessas questões que Allan Kardec faz aos espíritos superiores, quem são esses espíritos. Então começa com uma boa notícia. Um dos espíritos mais importantes que acompanha a vida de todos nós são os anjos guardiães. Eles nos dizem assim, anjo da guarda, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao seu protegido. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sua proteção. Sob a sua proteção, ele desempenha junto de nós a missão de um pai, junto de um filho, a de nos conduzir no caminho do bem, do progresso, nos decursos das provas da vida. Então, olha como é agradável, gente, como é gostoso a gente saber que a gente não vem na Terra sem estar amparado pela mão amiga de espíritos superiores, de espíritos amorosos, de espíritos mais evoluídos que nós, mostrando que as leis de Deus são de progresso e de fraternidade. O espírito evolui e estende a mão àquele que ainda não evoluiu ou que está em fase de evolução, porque está no mundo de expiação e provas, precisa de muita ajuda. Então Allan Kardec nos apresenta, recebe dos espíritos superiores essa orientação, a presença constante dos espíritos anjos guardiães na vida de todos nós. Mas além dos anjos guardiães, existe, influenciando a nossa existência, dentro de nossas casas, os nossos espíritos familiares. Eles não vão viver com a gente, eles encontram no mundo espiritual a sua nova vida, mas pela afeição, pelo afeto com que se ligaram a nós durante a existência terrena, eles gostam de se aproximar. São tios, tias, avós, avós, padrinhos, madrinhas, irmãos e irmãs. Muitas vezes recebem até de espíritos superiores, dos nossos próprios anjos guardiães, ordem para vir nos ajudar, ou trazer determinado recado, nos inspirar, ou nos fortalecer, ou nos advertir. Mas eles não são evoluídos como um anjo da guarda. São espíritos que podem ser bons, ou como dizem os espíritos Allan Kardec, podem ser até levianos. Espíritos porque é os nossos parentes que não evoluíram muito, mas não são ruins. Mas nem sempre são espíritos muito bons, mas podem ser úteis e fazem parte da nossa existência. Não constantemente, muito raramente, às vezes eventualmente, mas participam, muitas vezes nas horas festivas das nossas vidas, quando estamos nos reunindo no aniversário, numa data de casamento, não raro estamos cercados dos nossos espíritos familiares, que têm por nós uma afeição muito grande. Além dos espíritos familiares, existe ainda uma outra gama de espíritos bons que podem nos ajudar, que Allan Kardec, como um bom professor didático, chama de espírito protetor. Não é o anjo da guarda, não. O espírito protetor é aquele que vai nos acompanhar em determinadas tarefas, em determinados compromissos que nós temos. Por exemplo, todos os sábados nós vamos gravar o programa de reflexão. Nós estamos gravando há 2 anos e meio. É evidente que isso seria impossível sem um auxílio superior. E nesse momento, o nosso anjo da guarda não necessariamente precisa estar conosco. A equipe de espíritos ligada a essas tarefas é que se nos vinculam, que se aproximam, que nos inspiram durante a semana, que escolhemos os temas, ou em qualquer tarefa, gente. Até um mecânico dentro de uma oficina que quer resolver um problema de um carro, ele pode receber o auxílio de um espírito protetor que não seja parente, que não seja... venha só para lhe inspirar o que está acontecendo no carro, que ele sabe qual é o problema, inspirar a solução. Então, quando a pessoa tem aquele hábito constante de ficar em determinadas operações necessárias à vida na Terra, ele atrai espíritos
ligados àquela natureza de serviço, seja um pintor, seja um poeta, seja alguém que trabalha para o Cristo, como um trabalhador da última hora, como todos hoje que estão abundando no mundo em que nós vivemos, tantos hoje. É muito gostoso saber que existe essa gama de espíritos elevados que nos ajudam. Porém, existem os espíritos que podem ser negativos. E entre eles dois particularmente, nos diz Allan Kardec. Uns são que Allan Kardec classifica como espíritos simpáticos. O que são os espíritos simpáticos? Espíritos simpáticos são aqueles que são atraídos pelas nossas tendências. Então todos aqueles que temos hábitos enraizados, principalmente ligados às paixões, nunca estaremos sozinhos. Sempre estaremos acompanhados de espíritos que tenham as mesmas paixões, multiplicando, dando uma avidez às nossas necessidades e dificultando o nosso equilíbrio e aumentando o nosso sofrimento. Um exemplo muito bom desse caso está no filme Mensageiros da Paz, do Divaldo, quando mostra ele ainda aprendendo o que é a mediunidade, ainda jovenzinho, ele vai na casa de um amigo onde o pai está tendo um problema gravíssimo. Quando ele chega, ele vê mais de meia dúzia de espíritos bebendo ali pelo chão do quarto e o pai com uma garrafa de um alcoólico embaixo da cama, escondido da família e sofrendo aquela influência daqueles espíritos que querem mais e eles passam a ser um instrumento. Então, seja nos vícios de jogos, seja no vício de dinheiro, de ganhar dinheiro, seja onde for, tudo que é hábito vai atrair espíritos ligados àquele hábito que vai dificultar muito a evolução da criatura. E existe, porque o nosso mundo é um mundo inferior, existem os espíritos inferiores que se comprazem em fazer o mal. São os maus gênios, diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos ligados à intervenção dos espíritos no nosso mundo. Então é muito importante, a partir da questão 489 do Livro dos Espíritos e da coletânea de preces, do capítulo da prece, eficácia da prece, tudo isso, lá no item 11 a gente vai encontrar essas informações. Os maus espíritos, eles são aqueles que querem desviar a gente do mau caminho, sem ter nisso uma missão, porque jamais Deus, na sua soberana bondade e justiça, daria a um filho seu a missão de fazer o mal a outro filho seu. É por livre e espontânea vontade, é por maldade interior, é por impulso pessoal. Então cabe a nós nos desviarmos desses arrastamentos, desses espíritos negativos, através da prática do bem, através da oração, do fortalecimento dos laços com os nossos espíritos superiores, com o nosso anjo guardião, nas tarefas dentro do bem, na prática da caridade e sempre nos afastando dos hábitos nocivos da nossa vida. Um grande abraço.